9, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Tomai vossos assentos, glorificando e exaltando o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Meus amados irmãos, na mente dos seres humanos, na mente de muita gente da igreja, é bem verdade que na mente de todas essas pessoas que o pecado, a enfermidade, são resultados do pecado. Certamente, cada sofrimento que a pessoa passa, situações difíceis, são resultado do pecado. Mediante a lei, na época de Moisés, quem nascia com uma deficiência, certamente essa pessoa, ela carregava em si o resultado dos pecados dos seus pais. Porque segundo a lei, até a 4ª geração, o pecado ali trazia um resultado na vida dos filhos. Mas a Bíblia Sagrada mostra para nós que nem sempre o sofrimento ou problemas que a pessoa enfrenta são resultados de pecado. E isso nós vamos ver dentro da Bíblia Sagrada. Quando nós olhamos no Antigo Testamento, nós vamos ver um homem por nome de Jó, que passou por um momento muito difícil, perdeu tudo, perdeu a saúde, perdeu seus filhos. No entanto, tudo que ele estava enfrentando não era por causa dos pecados, mas era porque Deus estava provando para o diabo que nós podemos servir a Deus nesta carne, que nós podemos ser fiel nesta carne. E certamente nós vamos ver não só a história de Jó, mas nós vamos ver esse homem cego de nascença, que essa cegueira não é resultado de pecado. Os discípulos perguntaram: Rabi, quem pecou, esse ou seus pais, para que nascesse cego? Nós vamos ver em outras ocasiões que alguns problemas de saúde eram resultados de pecado, como em João capítulo 5, quando Jesus cura aquele homem que há 38 anos estava enfermo. A Bíblia diz que Jesus encontra ele novamente e diz: olha, tu já estás curado, não peques mais para que não te sucedam as coisas piores. Então nós vamos ver que nem todo sofrimento é resultado de pecado, mas tem algumas situações que são resultados de pecado que nos leva a alguns sofrimentos. Quando eu olho para essa passagem bíblica e falo sobre a cura de um cego de nascença, eu quero colocar um tema nessa mensagem, e o tema é abrindo a visão. Quando eu falo de abrir a visão, fala logo de cegueira. E quando se fala de cegueira, existem 2 tipos de cegueira: a cegueira espiritual e a cegueira física. E eu quero aqui tratar primeiro da cegueira espiritual. Quando uma pessoa é levada à cegueira espiritual, quando ela começa a se distanciar das coisas de Deus, automaticamente ela vai perdendo a visão espiritual, ela vai morrendo espiritualmente. E nós vamos ver alguns resultados dentro da Bíblia Sagrada, em 2 Reis, capítulo 6, versículo 15 a 17, quando o profeta Eliseu, ele foi surpreendido, entre aspas, pois a Bíblia diz que ele foi cercado pelo exército do rei da Síria. A Bíblia diz que o seu servo acordou bem cedo. Quando o seu servo sai, ele olha, ele vê os cavalos, os cavaleiros, um grande exército, e ele diz, corre a seu senhor, ele diz: ai meu senhor, estamos perdidos. Eliseu, com toda a calma, ele vai dizer: Senhor, abra a visão do moço. E a Bíblia diz que o servo volta, e quando ele olha, ele vê não só os cavaleiros dos inimigos, mas cavalos de fogo. Ele viu cavaleiros ali, um exército que estava à volta de Eliseu. Então isso mostra que ele não viu logo de primeira, mas já estava ali
os cavaleiros, os cavalos de fogo, mas ele não estava vendo. Por quê? Porque ele estava cego espiritualmente. E quando o profeta disse: Senhor, peço que tu abra a visão do moço, Deus abriu e ele viu aquilo que já estava ali. Nós vamos entender que a Bíblia diz que os demônios estão ao nosso derredor e os anjos estão ao nosso redor. Aqui você não pode ver o anjo, mas tem. A Bíblia diz no Salmo 34, verso 7, que o anjo do Senhor está ao redor daquele que os teme e os livra. Então isso mostra que no mundo espiritual existe anjos, existe também demônios, a qual nossos olhos não podem contemplar em certas situações. E quando eu falo de cegueira espiritual, eu entendo que o pecado também leva o ser humano a perder a visão de Deus. Quem não se lembra de Eli, quando Eli passou a mão na cabeça dos seus filhos e deixou eles fazerem o que eles faziam, e a Bíblia diz que eles estavam pecando diante de Deus, comendo as ofertas que era para sacrificar ao Senhor, eles comiam do melhor. E a Bíblia diz também que eles mantinham relações sexuais com algumas mulheres perto da tenda. E a Bíblia diz que isso foi um pecado abominável. E quando Deus advertiu, Eli não quis entender, mas o Senhor certamente trouxe o castigo. Por quê? Porque ele estava cego espiritualmente, não estava conseguindo resolver as coisas de Deus. Quando eu falo de cegueira espiritual, eu me lembro também de Adão e Eva, que quando eles deram ouvido à voz do inimigo, e eles ficaram cegos espiritualmente. Por quê? Porque eles foram tentados. Mas a tentação em si não é pecado, mas quando nós tomamos a iniciativa de obedecer a voz do diabo, em si o pecado, ele gera morte no ser humano, e morte, essa é cegueira espiritual. Eles ficaram cegos e morreram espiritualmente, abriram a visão para o mundo material, mas no espiritual eles ficaram cegos. Aqui nós falamos da primeira cegueira. Agora eu quero falar de cegueira material. Quando eu falo de cegueira material, eu entendo que muitos fatores levam o ser humano a perder a visão. Essa pessoa ela pode ser cometida por um acidente e ficar cega, perder a visão. Essa pessoa ela pode sofrer uma doença como diabetes e perder a visão se ela não se tratar. Certamente um problema como catarata, carne crescida, glaucoma, miopia e qualquer outro tipo de problema ocular pode levar à cegueira se essa pessoa não for tratada. Mas aqui este homem do capítulo 9, ele é um cego de nascença. Então isso mostra que ele nunca viu a luz do sol. Ele nunca viu o rosto do seu pai. Ele nunca viu o rosto de sua mãe. Eu imagino que este rapaz, ele cresceu e ele não teve o privilégio